Meu nome é Tiago e seja bem-vindo ao canal Bíblia Verso Prime. Se você gostar desse vídeo, curte, comente e compartilhe. Desde já, agradeço. Da série de vídeos Bibliologia, o tema de hoje é métodos de tradução da Bíblia e traduções em português da Bíblia. Vamos começar com a necessidade de traduzir a Bíblia. A Bíblia afirma a necessidade de que ela deve ser traduzida no idioma falado no país que ela está presente. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 8 ao 11 diz: "E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elemitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, crenteses e árabios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus?" No evento de Pentecostes, onde os discípulos foram batizados com o Espírito Santo e expressaram esse batismo, isto é, este revestimento de poder do Espírito Santo, falando em vários idiomas a mensagem de Deus. Isso atraiu judeus da diáspora e estrangeiros que estavam presentes no evento de Pentecostes, que ouviam os discípulos de Jesus falar no idioma dos países dessas pessoas. Isso mostra que a mensagem bíblica deve ser transmitida no idioma que os povos das nações falam. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 18 ao 19, diz: "Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir os outros, a falar 10.000 palavras em outra língua." O apóstolo Paulo, ao ensinar os crentes de Coríntios a usar o dom de línguas de forma correta, mostra a importância de se transmitir a revelação e as doutrinas bíblicas no idioma que todos falam na igreja. Isso dá base para a necessidade de traduzir a Bíblia nos idiomas falados pelos povos das nações do mundo, para que todos conheçam a vontade de Deus no seu próprio idioma. Métodos de tradução. Existem vários métodos usados para traduzir a Bíblia para um idioma específico. Alguns desses métodos incluem tradução literal, também conhecida como tradução formal equivalente, que busca reproduzir o texto original o mais fielmente possível, palavra por palavra. Tradução dinâmica, também conhecida como tradução funcional equivalente, que enfoca na transmissão do significado do texto original, adaptando-o para a compreensão e estilo do idioma de destino. Nesse método é traduzido sem o rigor formal a ideia que o escritor bíblico quis transmitir no texto em vez de palavra por palavra. Paráfrase. Nesse método, o tradutor reescreve o texto bíblico em suas próprias palavras, buscando transmitir o significado de forma mais livre e interpretativa. Tradução interlinear. Semelhante à equivalência formal, esse método apresenta o texto original lado a lado com a tradução palavra por palavra, facilitando o estudo comparativo entre os idiomas. Breve biografia de Almeida. João Ferreira de Almeida foi um pastor e tradutor bíblico nascido em Portugal em 1628, praticamente o período da Reforma. Ele se converteu ao cristianismo na juventude e dedicou sua vida ao estudo e à tradução da Bíblia. Almeida foi o responsável pela primeira tradução da Bíblia para o português, conhecida como a Bíblia de Almeida.
Ele trabalhou em sua tradução, começando com o Novo Testamento e depois o Antigo Testamento. Almeida se baseou no texto recebido, ou textos receptus, para realizar sua tradução do Novo Testamento. E também utilizou uma edição do texto grego do Novo Testamento, compilado por Erasmo de Roterdã. Já para o Antigo Testamento, Almeida utilizou o texto masorético e também se baseou em outras traduções existentes, como a Septuaginta. Contudo, Almeida morreu antes de terminar a tradução do Antigo Testamento. Ele traduziu de Gênesis até Ezequiel. Ele não conseguiu concluir a tradução dos livros dos profetas a partir de Daniel até Malaquias. Após sua morte, outros tradutores e revisores assumiram a tarefa de continuar e concluir a tradução do Antigo Testamento, baseados nas notas e manuscritos deixados por Almeida. Entre os principais colaboradores estão Jacobus Acker, que trabalhou na tradução dos livros históricos e poéticos, e Cornelis Bernardus Roth, que foi responsável pela tradução dos livros proféticos. A tradução de João Ferreira de Almeida da Bíblia levou aproximadamente 47 anos para ser concluída. Ele começou a traduzir em 1644 e foi finalizada em 1691, dentro do período da Reforma Protestante. Traduções em português. Existem várias traduções da Bíblia em português usadas no Brasil, que variam de acordo com os métodos utilizados para a tradução. As traduções mais conhecidas no Brasil são: primeiro, os de tradução literal ou formal. Temos a Bíblia Almeida Corrigida e Fiel, Almeida Revisada e Corrigida, Almeida Edição Contemporânea, Almeida Século XXI, Almeida Amplificada, King James 1611, King James Atualizada, Literal Texto Tradicional. Segundo, os de tradução dinâmica, Almeida Revisada e Atualizada, Nova Almeida Atualizada, Tradução Brasileira, Nova Versão Internacional, Nova Versão Transformadora, Tradução Ecumênica da Bíblia. Terceiro, as paráfrase, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, Nova Bíblia Viva e também a Mensagem. Quarto, os de tradução baseada na Vulgata Latina usada pela Igreja Católica Romana. Bíblia Vulgata Latina para o português, Bíblia Edição Pastoral, Bíblia Nova Edição Pastoral, Bíblia de Jerusalém, Bíblia Edição Família, Bíblia Palavra Viva, Bíblia O Livro, Bíblia Ave Maria, Bíblia CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Bíblia DBFC, Difusora Franciscanos Capuchinhos. É importante também salientar que, apesar de serem traduções baseadas na Vulgata Latina, elas se diferenciam umas das outras somente nas escolhas das palavras em seus textos. Outro sim, apesar da Bíblia Católica Romana conter 7 livros a mais, que são apócrifos, contém também os 66 livros bíblicos inspirados por Deus, adotados pelos cristãos protestantes. Conclusão: as diferentes traduções da Bíblia em português têm sido amplamente utilizadas e são confiáveis para a fé cristã brasileira. Embora haja variações nas escolhas de palavras e abordagens de tradução, todas buscam transmitir a mensagem e os ensinamentos da palavra de Deus. É importante lembrar que a fidelidade e a confiabilidade de uma tradução são avaliadas em relação à sua fidelidade ao texto original em hebraico, aramaico e grego, bem como a sua precisão na transmissão do significado e da mensagem bíblica. Recomenda-se que os leitores tenham diferentes traduções, consultem e comparem, e também consultem comentários e estudos bíblicos para obter uma compreensão mais completa das Escrituras sagradas. Amém? Até o próximo vídeo. Tchau!